Querido irmão, querida irmã, estamos aqui com o nosso CaputinoCast e com grande alegria eu quero te receber aqui neste podcast e te agradecer por você estar sintonizado, por você estar sintonizada conosco em mais um episódio. Receba com o coração aberto essa saudação franciscana de paz e bem. E hoje, aqui comigo, estou com uma pessoa que, olha, ela é autoridade no assunto. Sim, você vai perceber como que este nosso convidado fala com profundidade, fala com inteligência, mas também uma simplicidade que nos chama muito a atenção de um modo até franciscano. E, obviamente, que na nossa linhagem, no nosso viés e percurso franciscano, vamos trazer mais um valor. Qual é esse valor, Frei? Olha, o episódio de hoje, nós vamos falar que a morte também é nossa irmã. Por isso, com grande alegria, eu recebo aqui o professor doutor Clóvis Amorim. Paz e bem! Paz e bem, Frei. Olha, gente, vocês não sabem a imensa alegria que tenho em recebê-lo aqui, pelo pouco tempo que conheço, pelas poucas experiências que já estivemos até juntos, até em programas de televisão. É verdade. Então, gente, com certeza você vai se amarrar, você vai grudar o seu ouvido aí no seu celular, no seu computador e vai acompanhar esse podcast com muito carinho. E para começar, eu quero que ele se apresente. Quem é o doutor, professor, o Clóvis Amorim? Eu sou um cidadão que se dedica todo o tempo a refletir e a pensar a condição humana. Eu sou um psicólogo. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, fiz um doutorado na Espanha, tenho mestrado e doutorado em educação na PUC do Paraná, sou um psicólogo hospitalar. Trabalhei muitos anos e aí comecei a estudar o tema da morte no Hospital Pequeno Príncipe, trabalhei no Hospital Erasto Gettner, que é o nosso Hospital do Câncer, trabalhei no Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital de Clínicas e também trabalhei no Hospital Evangélico. São mais quase 40 anos nesse lugar que hoje é o lugar da morte. As pessoas morrem nos hospitais. E coordeno um laboratório, um núcleo de estudos, uma liga de tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte e dos fenômenos que estão ao seu redor. O luto, o suicídio e a própria filosofia dos cuidados paliativos. Eu sou um psicoterapeuta e a minha especialidade é o luto. Eu também criei e coordeno um instituto, que é o ITACA, Instituto de Tanatologia Clóvis Amorim, e tenho alguns colaboradores nesse instituto. Meu Deus, é muito incrível. O cara é sensacional. Doutor, com a devida licença e respeito, quero mais uma vez parabenizá-lo por todo o trabalho que o senhor vem desempenhando e também por ter aceitado partilhar aqui conosco a sua vida e os seus estudos. Ele trouxe aqui vários livros também para comentar um pouquinho conosco sobre estas teorias que nos ajudam a entender um pouquinho a morte. Mas uma pergunta bem simples, o senhor é paranaense? Não sou, mas moro em Curitiba há 40 anos. Essa cidade me acolheu. Tudo que eu ganhei da vida, eu ganhei em Curitiba. Ganhou então, em Curitiba. Amo essa cidade e sou um curitibano por opção. Muito bem. E de onde que o senhor é? Eu nasci no Espírito Santo, Olha mas só. passei toda a minha infância e juventude no estado do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Então, mas e o frio? Amo. Ama? Minha opção por viver no sul foi basicamente por causa do frio. Olha só. E quando morei, quando fiz doutorado na Espanha, ficava ansioso pela neve e pelo inverno. Interessante. Eu já fujo do frio, eu prefiro o calor. Mas vamos lá, doutor Clóvis, por que escolher a morte como referencial teórico para a sua especialização ou mesmo para os seus estudos acadêmicos? Na verdade, eu costumo dizer aos meus amigos, companheiros, principalmente os alunos, quando eles me perguntam, e é o tema da nossa primeira aula,
Então eu sempre digo que não fui eu que escolhi a morte, foi a morte que me escolheu. Nossa, que profundo. Eu me propus a fazer estágio no Hospital Pequeno Príncipe e quando lá cheguei, a psicóloga me indicou para trabalhar com crianças com câncer. Certo. E eu estou falando dos anos 80. Uhum. Naquele momento, a maioria das crianças morriam quando tinham diagnóstico, especialmente de leucemia. Hoje, inverteu-se totalmente. Hoje, de cada 100 crianças com leucemia, mais de 90 são curadas. Que bênção. Mas naquele momento era o contrário, né? Chegava a 10%, se tanto. Diagnósticos tardios, incorretos. E no meu primeiro dia de estágio, uma enfermeira disse, segura na mão daquela garota, porque ela está morrendo. Eu nunca tinha visto uma pessoa morrer. E fui lá e segurei na mão da menina que ainda estava consciente, e ela foi se apagando, e ela morreu. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 9 anos. Nossa. Eu pensei, vou para casa e jamais voltarei aqui. Uhum. Saí dali, daquele lugar, e voltando para casa pensei, se eu fugir do meu primeiro grande desafio profissional, que profissional eu serei? Mas eu preciso também contextualizar que os profissionais que estavam na equipe eram pessoas que estão lá até hoje muito preparadas e que tinham uma formação humana para curar e para cuidar. Então, mesmo quando a cura não era possível, a pessoa tinha uma morte digna, a pessoa era cuidada. Então, a morte me pegou naquele momento. E a partir dali eu fui enveredando pesquisas, estudos, conheci os principais pesquisadores da área no Brasil e no exterior e comecei a produzir, a estudar e não saí mais da área. Dentro do seu coração, o que te motivou a buscar? Igual o senhor disse, né? A morte me escolheu, mas você dá uma resposta. Sim, com certeza. Eu acho que eu recebi um convite e a resposta foi sim. Eu tenho 52 hipóteses para a sua pergunta. A primeira delas é assim, é a última página do livro sobre a morte e o morrer, da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela diz, aqueles que tiverem o amor e a coragem para permanecer ao lado de uma pessoa que está morrendo, verá que não é desesperador. É como uma estrela que está pulsando e de repente ela se apaga. É só isto. Não há desespero, não há dor, é só estar junto, é um ser com. Muitos anos depois, também com Jean-Yves Leloup e Marie de Renessel, o livro A Morte Íntima. Os que vão morrer nos ensinam a viver. Publiquei uma resenha desse livro em 1999. Nesse livro também tem uma cena em que a criança pergunta para a avó, vó, o que é morrer? E a avó responde, morrer é como um barco que vai mar adentro. Chega um momento que a vista humana não alcança, mas o barco não deixou de existir. Então, estas informações foram fazendo com que eu encontrasse muito mais sentido na vida, estudando e pensando na morte. A vida chega até mim pela via da morte. Meu Deus, eu tô vendo que esse bate-papo aqui vai... Já estou emocionado, sem brincadeira, é uma nova sensação, e principalmente por buscar novas perspectivas para um assunto tão comum, né? Mas muitas vezes que é um tabu, Sim. Que não se fala muito. Mas, doutor, enquanto eu vou servir o nosso cappuccino, eu quero que o senhor defina nas tuas palavras o que é a morte para você. Para mim, a morte é uma mudança de estado. Da mesma forma que o gelo pode ficar líquido, a água pode ficar gasosa. Nós mudamos de estado. Em algum momento, nós devolvemos este corpo para a natureza e a nossa alma segue em frente. Isso é o que eu penso. Morrer é uma mudança de estado. E também acredito que a morte seja uma grande conselheira. Ela está ao nosso lado o tempo inteiro, tentando nos avisar o que realmente vale a pena. Então, morrer é um estado filosófico de dar sentido à vida. Morrer
é um estado filosófico de dar sentido à vida. Profundo e muito verdadeiro. E diante desta perspectiva, eu acredito que há uma ótica não somente cristã, porque nós falamos da vida eterna, Sim. uma vida que não termina, mas que até diz no prefácio, né, da Missa dos Defuntos, de que é uma vida que é transformada, ou seja, há uma continuidade. Mas nós podemos elencar também com outras religiões, com outros afins teleológicos, se assim podemos dizer, de princípio de sentido à existência, de que a morte é uma causa necessária? Veja, Edgar Morin, que escreveu O Homem Diante da Morte, nos seus escritos ele começa fazendo uma revisão histórica e mostra que o homem de Neandertal, 150 mil anos atrás, já tinha uma visão da morte como passagem. E nesse período da pré-história se acreditava que a gente, quando morre, está passando por uma transformação. E essa ideia de transformação ela vai perpassar todos os sistemas religiosos, teleológicos, filosóficos. Santayana, um filósofo chileno, no livro O que é a Morte, escrito pelo professor José Luiza de Souza Maranhão, ele diz assim: você quer saber qual é o valor de um sistema filosófico? Se pergunte qual é o lugar que a morte ocupa nesse sistema de pensamento. Então isso significa que todas as religiões, elas só existem porque a morte existe. Se não existisse a morte... Peraí, repete. Todas as religiões só existem porque a morte existe. Se a morte não existisse, não faria sentido ter uma religião. Olha só. E a religiosidade, se preferir em alguns contextos, a espiritualidade, ela só vai nos ajudar a dar um sentido e a compreender por que nós morremos. Houve uma tentativa materialista de dizer o homem é um ser para a morte. Nós que professamos qualquer credo religioso, nós acreditamos que o homem vence a morte. Vence a morte. Não é um homem para a morte. Começamos aí num período de quaresma, buscando chegar na Páscoa, essa preparação para a morte que é vencida. E em todos os sistemas religiosos vai se encontrar algum tipo de entendimento do homem que se transforma em energia, que reencarna, que ressurge. Lá na Idade Antiga, se acreditava que um ser, quando morria, poderia reencarnar como criança numa próxima vida, como um animal ou como uma planta. Quer dizer, uma vida que tem continuidade. Não importa como, e para nós cristãos, estamos diante do mistério. Isso. Né? O que vem depois é um mistério. E sabe, você que está nos acompanhando, São Francisco de Assis, ele é um homem revolucionário para a sua época, para o seu tempo e até os dias de hoje, principalmente por considerar a grande fraternidade universal, onde ele chama os seres animados e inanimados de irmãos e irmãs, porque são todas criaturas de Deus, e nós, filhos de Deus, somos todos irmãos. Mas ele ousa chamar a morte de irmã, e isso é um grande escândalo se nós formos perceber, porque nós tememos a morte, nós não queremos a morte. Mas Francisco nos diz assim, poxa, mas ela me leva de volta ao Pai. Ela é quem vai me conduzir ao lugar de onde eu vim. Ela é como a última barreira para um encontro tão esperado. Como que isso reverbera na sua experiência, doutor? De muitas formas. A primeira delas faz uma referência ao consumo. À medida que nós passamos a um sistema, a uma forma de organizar a vida, através do consumo e do capital, nós passamos a temer muito a morte, porque os defuntos não consomem. Os que morrem param de consumir. Então a morte, que durante muito tempo esteve na sala de visitas, ela é banida, ela é expulsa.
Rabindranath Tagore, um filósofo, um pensador, mas principalmente um escritor, ele escreveu muito sobre a morte. No seu livro Pássaros Feridos tem uma frase que diz: quando a irmã morte bater à minha porta, eu não vou deixá-la partir de mãos vazias. Vou lhe oferecer, no melhor vaso da minha casa, o que eu tenho de mais precioso, o dom da minha vida. Hoje, provavelmente, como vivemos sob o manto do medo da morte, a maioria de nós diríamos, errou, não é aqui, muito precoce, é o vizinho, né? Então, Sim. a partir do momento que as estruturas sociais, antropológicas, sociológicas vão se transformando, vamos também desenvolvendo mecanismos para a negação da morte e não aceitá-la como este caminho natural, inevitável, a que todos passaremos. É só uma questão de tempo. E a cultura vai fazendo o quê? Vai tentando fazer 2 movimentos, provavelmente muitos, mas em relação à morte, 2. O primeiro é incentivar a negação. E como é que a gente trabalha na negação da morte? Nas cidades mais antigas, você pode observar os cemitérios. Eles são gigantes, eles estão no centro das cidades. Com o passar do tempo, os cemitérios foram transformados em jardins discretos. Só as lápides? Só as lápides, com uma fotografia bem pequenininha. Nada de grandes esculturas, de anjos, de figuras míticas, de santos, não. Aqui é um jardim. E sem contar a indústria que vem sobre isto. Hoje você pode ter uma série de estratégias, desde o velório até a prática do que fazer com as cinzas. Sim. Né? Existe o plano NASA, que você pode pagar, e uma vez por ano a NASA permite que as cinzas sejam levadas e você seja direto entregue no universo. Nossa, existe Sim. isso? Sim. Olha só. Você pode ter rituais fúnebres muito elegantes, Sim. com garçons, boa música, boa bebida, onde não tem espaço para tristeza. Aqui a gente vai ter saudade. E a gente vai fingir que tudo está ótimo, que nada disso aconteceu, e teremos telões que vão exibir os melhores momentos da sua vida. Então, esses mecanismos todos, eles fazem com que a gente tenha uma rejeição, um afastamento desse mecanismo da morte. E também a psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross, que escreveu sobre a morte e o morrer, ela faz uma observação que o próprio Freud já havia descrito no seu livro Luto e Melancolia. Para o inconsciente, não existe registro de morte. E o Freud descreve isso quando tem 2 homens lutando na guerra, no tempo que a guerra era homem a homem, um dando tiro no outro. O sujeito olha para o colega do lado e pensa, coitado, ele pode morrer. Mas ele não se dá conta que está no mesmo risco, Sim. no mesmo grau de vulnerabilidade. Por isso, provavelmente, a maioria de nós não sonhamos estar mortos. A gente não se vê morto nos sonhos, porque o inconsciente bloqueia. Então, para o inconsciente, segundo estes autores, não existiria o registro de morte. Não existe o registro de morte. Para o inconsciente. Ele não reconhece esta possibilidade. Somos eternamente jovens, bonitos e imortais. Mas isso também vem a ser um sinal, então, desta eternidade, desta continuidade que nós esperamos, porque se nem o próprio inconsciente grava um fim, opa, então não temos um fim. Não temos. Não temos um fim. Não Olha, temos. isso nós estamos falando pela psicologia, Sim, pela ciência, não estamos Nós falando estamos de fé. condenados à eternidade. Meu Deus, é tua essa frase? Não, li em algum lugar. Estamos condenados à À eternidade. eternidade. Eu gosto de dizer muito, doutor, assim, que nós nascemos para viver eternamente. Ah, perfeito, Nós plenamente de acordo. nascemos para viver eternamente. Mas o senhor dizia uma coisa interessante.
E hoje é muito comum de nós vermos, principalmente nós que conduzimos os velórios, as celebrações fúnebres, né? De que querem uma coisa mais pomposa, mais honrosa, e que tem chuva de pétalas, e que tem canção, e que tem violino e tal, e não pode chorar, e não tem aquela tristeza, mas essa ausência da tristeza, essa ausência, vamos dizer assim, do cair a ficha, não é saudável, é? É péssimo. Isso está na raiz de muitas doenças mentais e psicossomáticas. William Worden, grande pesquisador americano, ele diz que nós temos 4 tarefas a realizar no luto, no processo de luto. Certo. A primeira tarefa é reconhecer a perda. Então, se a pessoa está dopada quimicamente, cheia de calmantes, ela perde aquele momento onde todos estão disponíveis para acolher, para abraçar, para acalentar, porque ela está bloqueada quimicamente. Aquele é um momento para chorar. Aquele é um momento para a gente se desesperar diante da ausência, diante da perda. Mesmo acreditando na vida após a morte, temporariamente eu vou estar afastado desta pessoa. Sim. Eu não vou vê-la, eu vou sentir a sua falta, eu vou ter que reorganizar a minha vida com a perda desse ser querido. Então, a partir do momento que a gente nega a possibilidade de entrar em contato com essa dor no momento correto, a gente paga um preço por isto. Primeiro, a banalização da morte. Você pode ver como as cidades estão violentas, Sim. como as pessoas são assassinadas no trânsito, com armas de fogo e etc. Você vai ter uma situação da morte domada, que é se deliciar com a morte no cinema. Lá a morte está projetada. Quando você está lá, você pode chorar, você pode se desesperar, mas é a morte que está na tela, não é a morte de verdade. Agora, quando você está no plano da realidade, você é convidado a negar. Ernest escreveu: vivemos uma sociedade de negação da morte e pagamos um alto preço por isto. Podemos dizer que isso nos traz a insensibilidade. Insensibilidade, incivilidade. Neste momento, nós vivemos uma morte muito violenta, que é a morte causada pelas guerras. E nós vemos estados e países e nações gigantes oprimindo e matando nações pequenas para fazer frente, né, ao poderio bélico. E o mundo assiste. O mundo assiste. Passivamente. Passivamente. Pessoas estão sendo mortas diariamente como moscas. E a gente simplesmente olha e fica insensível. Porque não é na minha família, não é na minha casa. Não é próximo de mim. Não é próximo não me de diz mim. respeito. A filósofa francesa Simone Weil tem uma reflexão maravilhosa, que um dia ela está muito triste lá nos pátios da Sorbonne e ela encontra uma outra filósofa que diz: o que você tem? Por que parece tão triste? Ela diz: você sabia que na China morrerão não sei quantas pessoas de fome? A sua interlocutora responde: mas a China está tão longe, você nem conhece essas pessoas. Ela disse: tudo o que acontece a um dos humanos me afeta. Meu Deus. E nós estamos perdendo um pouco isto, né? Estamos nos desumanizando. Isso. Numa guerra, por exemplo, não se mata outro ser humano, se mata um inimigo ideológico, político, né? Justifica-se esta atitude porque você está matando alguém que não merece viver, pela sua visão de mundo, pelas suas crenças, pela sua cultura. A morte, ela pode ser de causa natural, ela pode ser provocada, como o senhor bem está colocando, e isso também interfere do nosso modo de vê-la, como nós vamos ver a morte. Hoje, diante de tantas vidas ceifadas por uma pandemia, ceifadas pela violência, eu acredito que isso agrega ainda mais o valor negativo sobre a morte. Com certeza, com certeza. A pandemia, por exemplo, ela trouxe para nós uma série de novas situações, né? Porque inicialmente havia uma ideia que os idosos todos morreriam. Sim. Então, no primeiro momento, se disseminou isto.
As vacinas para as crianças demoraram muito e muitas crianças poderiam ter sido salvas se tivessem sido vacinadas, né? Não por uma questão científica, mas por uma questão política. A ciência nunca trabalhou tão efetivamente e tão rapidamente, nos ensina o Harari, né? Ele tem agora reflexões sobre a pandemia, ele publicou, que rapidamente nós aprendemos uma série de coisas com a pandemia, a ciência produziu muito, mas nos faltou 2 elementos. O primeiro, de pensar que não basta que a ciência faça a sua parte, a sociedade civil organizada tem que estar junto, tem que também contribuir para. E em segundo lugar, a pandemia nos promoveu um momento de excelência para refletirmos sobre a morte, e em especial sobre o medo da morte. Nós temos muitos estudos sobre o medo da morte em diferentes profissões, em diferentes culturas e em diferentes momentos da vida. Durante 21 anos, eu fui professor de um curso da terceira idade, que na verdade deveria se chamar curso da sétima idade. Porque as alunas eram muito idosas. Tinham de 90 a 100 anos. Estavam na universidade estudando. Meu Deus! Lindas, cheirosas, elegantes, interessadas e motivadas. E muitos jovens nem querendo estudar. E elas lá super articuladas. Certo. Porém, sempre me diziam, professor, nós sabemos que o senhor estuda a morte. A gente prefere não falar sobre isso. E quando a primeira delas morreu, essa senhora se chamava Ismênia. E uma das colegas era jornalista. E a jornalista, então, escreve uma nota, né, um obituário para Ismênia, e escreve lá uma série de atributos, qualidades da Ismênia, que era elegante, que era profunda, que era isso, que era aquilo, uma mãe maravilhosa, uma esposa competentíssima. E a última frase da jornalista foi: puxa vida, Ismênia, você não tinha nada que morrer. Olha só. Então a gente vive um pouco também esta ambivalência, né? Esta ambiguidade em relação à morte. Mas, por outro lado, nesta ambivalência, nós temos vivido no mundo e no Brasil em particular um aumento significativo da autoeliminação ou do suicídio. As pessoas, às vezes, no seu máximo do desespero, veem na morte a saída para livrar-se daquela dor que é insuportável, podendo chegar, então, a tirar a própria vida. A sofrer o suicídio. A sofrer o suicídio. E não cometer. E não cometer. Eu aprendi isso há pouco tempo, numa das aulas que nós tivemos com um grande também tanatólogo, né? E ele dizia isso, que o nosso erro é dizer que as pessoas cometem suicídio. Não, elas sofrem, elas passam por isso, por buscar uma saída. Ela quer matar o desespero. O sofrimento, a dor, a vergonha, o constrangimento. Penso que, em geral, há um acordo na literatura que de cada 100 pessoas que suicidam, pelo menos 90 tinham algum tipo de sofrimento psíquico ou alguma doença mental. Entre elas, nós temos 2 que são muito frequentes, que são antessalas do suicídio: a depressão e também o transtorno borderline. Se a pessoa tem transtorno borderline e ela segue as orientações, faz terapia, faz uso dos medicamentos que lhes são prescritos, elas podem ter uma vida normal. Mas quando se desiste do tratamento, passa-se a abusar de álcool e outras drogas, a grande maioria dessas pessoas sofrem o suicídio. Poxa vida, uma triste realidade hoje. Então a morte tem essas múltiplas faces, né? Bebês morrem, adolescentes morrem, adultos morrem, idosos morrem. Na nossa sociedade, nós temos uma tendência a ver com mais naturalidade a morte do idoso. Aliás, muitas vezes a velhice é vista como a antessala da morte. Sem dúvida. Né? Só que a gente esquece que a velhice é o período onde nós passamos mais tempo. Você pode ficar 50 anos velho. A velhice é o tempo que a gente fica mais tempo. Olha só. É o período que nós ficamos mais tempo.
Interessante. Doutor, é interessante a gente também lembrar que morrer é humano. Sim. Todos nós vamos morrer. E é interessante também lembrar que, poxa vida, com Cristo nós aprendemos a cada vez mais nos humanizarmos. Porque Cristo é a plena revelação daquilo que o humano deve ser. Quais são as potencialidades de cada um de nós. E Francisco captou muito bem isso, captou um Deus humano. E diante de tudo isso, esse Deus humano, ele também se compadece. Nós vemos, por exemplo, Jesus que chora a morte de Lázaro, Jesus que vem sempre se compadecer. Como fazer esse caminho também, vamos dizer, cristão, um caminho de compaixão? Talvez a primeira estratégia, o primeiro movimento seja sempre demonstrar amor. Eu acho que o trabalho da Madre Teresa de Calcutá e suas, as irmãs que fazem parte dessa congregação, elas vêm um pouco nesta direção. Na vida saudável devemos manifestar o carinho, o amor, o afeto cotidianamente e na doença em particular. Né? Recentemente a igreja celebrou o dia do doente, o dia do enfermo. Isso, né? 11 de fevereiro. Então, temos aí esse apelo, né, de Nossa Senhora de Lourdes, do cuidado do doente. Então, se nós humanizarmos mais a morte, isso não significa eliminar a ciência. Sim. Isso não significa não levar mais as pessoas para a UTI, mas podemos ter uma UTI humanizada. Eu conheço muito bem o Hospital Aristides Maltês de Salvador, que tem uma política de humanização do morrer, e aqui entram os compromissos da bioética, da dignidade desse momento da finitude, em que as pessoas que estão morrendo lá, estão numa UTI, elas têm uma visão da praia, elas podem ver coqueiros, elas podem ver a lua refletida no mar. Então a pessoa não está na solidão. Mesmo aquelas que estão ali nos seus últimos momentos de vida, elas se sentem acolhidas. Elas se sentem junto com. Então, compadecer é estar junto, é segurar na mão. Há um momento que a palavra, talvez para quem a pronuncie, não tenha tanto efeito como para quem recebe. E a audição é o último sentido a desaparecer. Então a gente não deve falar do lado de uma pessoa moribunda coisas que nós não diríamos se ela estivesse potencialmente saudável ou nos ouvindo. Quando nós capacitamos, treinamos equipes, nós lembramos os profissionais da saúde disto. Cuide com o que você fala. Você falaria isto para alguém que estivesse saudável? Né? Cuidado, isso é um gesto de carinho. Algumas pessoas que passaram pela experiência de EQM, ou experiência de quase morte, e elas retomam a vida, a maioria delas dizem que elas ficaram ouvindo aquilo que estava sendo falado durante o momento que estavam sendo assistidas. A experiência de quase morte, várias pessoas relatam que tiveram, né? Quase fui. Existe isso, então? Sim, a experiência de quase morte está muito bem documentada. Nós temos explicações teleológicas, nós temos explicações religiosas e nós temos explicações científicas. A revista Super Interessante publicou uma coleção chamada O Corpo Humano. No volume 4 desta coleção, eles mostram um estudo experimental de experiência de quase morte. Eles colocam um rapaz jovem, um soldado, dentro de uma cápsula que é girada a uma velocidade muito alta e ele então começa a ter essa experiência de quase morte. As células da visão ficam sob a forma de túnel. Olha então, as isso. pessoas que têm experiência de quase morte, elas dizem, era um túnel de luz e no final estava Jesus. Elas verbalizam isto. Sim. E uma sensação de prazer maravilhoso, que é uma sensação inenarrável, é uma sensação, assim, indescritível.
E a ciência mostra que, frente a esta situação desse estresse tão intenso, o corpo vira uma indústria de endorfinas. E essas endorfinas são lançadas na corrente sanguínea e provocam essa sensação de plenitude, de bem-estar. E quando as pessoas voltam, elas dizem, puxa vida, por que eu voltei para esse mundo cão, né? Eu estava lá na presença de Deus, e etc., né? Aí vem a crença de cada um. E isso, inclusive, foi até objeto de uma análise numa série televisiva da família Dinossauro. Uma vez o dinossauro lá, o Dino, ele morre e ele vai para o céu. E ele tem lá uma série de coisas boas, maravilhosas, experimenta todas as coisas deliciosas, né? Coisas que os olhos jamais contemplaram. Sim. E depois ele volta e ele começa a dizer para todo mundo, né? Vamos morrer, porque a vida não vale a pena, né? A morte, sim, é um glamour da morte. Aí ele morre de novo e ele é levado para um lugar onde só tinha a sogra dele. Ele odiava a sogra. Então, assim, qual é a moral de tudo isso que nós estamos conversando, né? Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção? A morte é para ser reverenciada, ela não deve ser buscada e não deve ser temida. Devemos estar abertos para a hora que recebermos o convite. E que, segundo Pascal, nunca saberemos, né? Sim, Nessa longa estrada da vida, em algum momento vamos nos encontrar com a irmã morte. Esteja preparado. Não tenhamos medo e não vamos buscar. Não precisa. Isso aí, uma hora vai acontecer. Você vai receber o seu convite na hora certa. Olha aí que E vem lindo. cheio de mistérios, sempre. Sim. Por exemplo, eu me lembro de um avião que caiu, todos morreram, exceto uma única menina de 11 anos que não sabia nadar. Ela não tinha sido convidada. Olha só. Então ela não pôde entrar nesse portal da morte. Ela sobreviveu. Que incrível. E, doutor, uma coisa que eu sempre me recordo, nós nascemos morrendo. Sim. Então, a cada dia, nós morremos um pouquinho. Seria já uma preparação para a morte definitiva? Na verdade, assim, a gente, quando nasce, né, segundo a filosofia, já somos suficientemente velhos para morrer. Né? Quando você nasce, você já tem condição para morrer. Que você já tem condição para viver. Sim. Certo. Você pode viver, você pode morrer. Não tem uma idade certa, nenhum momento, né? Enfim. Mas o essencial é pensar que a morte é uma conselheira, nos ensina Rubem Alves, e que ela está no nosso ombro, nos lembrando todos os dias da nossa própria finitude. Os dias morrem, plantas morrem, passarinhos morrem. Se a gente prestar atenção ao nosso redor, tanto no mundo externo quanto no mundo interno, a morte está presente. No mundo interno, a gente morre de amor, a gente morre de ciúme, a gente morre de inveja, a gente morre de sono, a gente morre de cansaço, a gente morre de fome. Então, a morte está ali o tempo inteiro, dentro e fora de nós. Se a gente pudesse parar um pouco com tanto ruído que nos consome, nós estaríamos mais atentos. E o Rubem Alves também nos ensina que no Natal a gente sempre canta as mesmas músicas e come as mesmas comidas. Para quê? Comida típica de Natal. Essa é uma estratégia para dizer o tempo não está passando. Olha só! O tempo não passou, está tudo igual, a gente vai continuar sempre aqui, né? Essa vida presumida vai ser sempre igual. Mas esta fantasia só dura uma semana, porque aí no ano novo a gente começa a fazer projetos e planos, né? Para dar sentido à vida, buscar esse sentido da vida. E eu também gosto muito quando você vê o Viktor Frankl dizendo: o sentido da vida não é encontrado em si mesmo. O sentido da vida está no outro, no serviço, no amor, na disposição, na disponibilidade, no acolhimento do outro. É no outro que eu encontro o sentido para a vida. Recordar da minha finitude, recordar que um dia eu vou morrer, é para fazer valer a pena essa vida? Eu, se ganho um vinho, tomo no mesmo dia. Porque eu penso, vai que amanhã não estarei mais aqui, né?
Então, eu vivo uma vida plena. E eu sempre digo para os meus parentes e amigos, no dia em que eu me for, saibam que eu tive uma vida plena. Maravilhosa. Porque o senhor está aproveitando cada instante, Com cada certeza. momento, na sua intensidade. Com certeza. Não tem aquele papo de dizer assim, a pessoa que ela é muito intensa, ela vive menos? Olha, eu conheço uma pessoa, aliás, né, bem próxima a mim, que tem 100 anos. Uma das pessoas mais intensas que eu tive conhecimento da biografia foi um senhor chamado Niemeyer, o cara que criou Brasília, o grande arquiteto. Ele viveu 107 anos. E no último ano, já na UTI, ainda compôs um samba. Então, parece que essa regra não é muito Frei universal. David, esquece, Frei David. Não é fato isso aí, não. Gente, é muito lindo de nós refletirmos tudo isso sobre a morte, Sim. que é um tabu, é um tabu. Na minha casa mesmo, eu cito, por exemplo, não pode falar, Deus o livre. E se passar uma coruja em cima da casa e vai morrer não sei quem, não sei o quê. Então, tem várias coisinhas, Sim. vários milindres, né? Mitos também. Medos. Palavras que não podemos falar, né? Se falar o nome de tal doença pode atrair, Pode né? atrair. Então não se pode falar. São né? umas crenças que nos dão mais medo ainda. Claro. E o medo, ele aterroriza, ele bloqueia, Paralisa. mas o senhor trazia também alguns fatos, né? Poxa, até apresentam doenças que hoje nós estamos vivendo, né? Sim. Por meio de um luto não vivido de um modo mais tranquilo, mais sereno, ou mesmo na sua integridade, pode acarretar consequências futuras. Pois é. Em 2013, a nossa grande Bíblia, que classifica as doenças mentais, Qual que é essa o Bíblia? Manual de Estatística e Doença Mental, Tá. chamado DSM, o DSM-5 e o DSM-5-TR, ou Texto Revisado, que é uma tentativa de atualizá-lo, né? Já que ele já vai fazer 10 anos. Lá, pela primeira vez, no DSM-5, surgiu uma categoria de sofrimento chamada luto prolongado. Luto prolongado. O luto prolongado é aquela pessoa que não enterrou o seu ente querido, que não conseguiu, né, fazer isso. Existem 2 enfermeiras americanas, elas escreveram um livro maravilhoso que devia ser distribuído nas escolas. Se chama Caminhando com Doentes Terminais. E neste livro, o primeiro capítulo se chama Dar Permissão para Morrer. Então, quando você está cuidando, você está zelando por alguém que está morrendo, você não deveria ser egoísta de ficar pedindo para que a pessoa se cure, para que a pessoa fique bem. Isso é impossível. Naquela altura dos acontecimentos, quando a medicina diz não podemos mais curar, a gente deveria ter coragem de segurar na mão da pessoa, olhar nos olhos e dizer, está tudo bem, eu vou cuidar de tudo por aqui. Você pode ir tranquilo. Né? Quando você for dado a luz para a vida eterna, convém que você esteja num ambiente confortável. Então, neste momento, Frei, a gente acredita, e a primeira enfermeira que escreve este capítulo, ela diz assim, minha mãe queria muito fazer uma festa de 50 anos de casamento. Mas ela estava muito doente, muito frágil, muito emagrecida, quase com uma caquexia, que é uma magreza extrema. E nós então falamos, mamãe, vamos fazer uma festa de 49 anos, porque se a senhora estiver bem na festa de 50, a gente faz de novo. E fizeram uma festa de 49 anos e correu tudo bem. Um dia esta enfermeira está sentada ao lado da cama da mãe e dorme, de cansada, de exausta. E quando ela abre os olhos, a mãe diz, você é uma enfermeira tão boa. Ela diz, eu não sou. Porque se eu fosse, eu seria capaz de dizer a você que está tudo bem que você se vá. Eu não tenho coragem, mamãe. Aí a mãe diz, sabe, quando vocês eram crianças, eu não podia sair de casa, porque vocês ficavam me puxando pela barra da saia para eu não ir. Hoje, quem mais puxa a barra da minha saia é o seu pai. E ela sai dali, vai ao encontro do pai e diz, pai, eu preciso que você vá ao hospital e diga para a mamãe que está tudo bem, que ela pode ir em paz. E o pai diz, não me peça para fazer isto.
eu não vou fazer isto. Ela volta e faz uma reflexão. Mamãe viveu com ele mais de 50 anos. Ela o conhece, sabe que ele não tem coragem, que ele tem medo. Ela vai entender. Porém, algumas horas antes da mulher falecer, o marido vai lá e diz para ela, tá tudo bem, eu vou cuidar de tudo, você foi uma mulher maravilhosa, você pode ir em paz. Então, quando a gente faz as pazes com a irmã morte, tudo fica mais fácil e os sobreviventes terão uma melhor qualidade de vida, porque não vão desenvolver um luto crônico, que lá em 1917 o Freud chamou de luto patológico. Hoje, a terminologia atual é luto prolongado ou luto crônico. A pessoa que não se reconecta com a vida e fica com aquela dor dilacerante e não consegue cicatrizar aquela dor. Quando algumas pessoas pedem oração para mim, principalmente por seus entes que estão muito enfermos, debilitados, com a pessoa mesmo eu digo assim, vamos rezar pedindo 2 milagres. Que Deus restitua a saúde desta pessoa para ela poder viver dignamente e poder cumprir a sua missão entre nós, transbordar o amor de Deus, ou se não, que os seus sofrimentos cessem de um modo que ela possa descansar e se tornar um intercessor, uma intercessora pela tua família. Porque de nada adianta a gente estar pedindo para ela sobreviver, porque na verdade ela não vai viver, ela vai ficar sobrevivendo, vai ficar sofrendo, talvez vegetando, e aí vai acarretar mais sofrimento para toda a família. Todos. Então eu sempre busco trazer essa consciência, estou no caminho certo? Nós da bioética acreditamos 100% nisto. Aliás, um dos papas, não sei se foi o Papa João XXIII, disse que a medicina não deveria fazer esforços extraordinários, deveria cuidar com técnica e consciência. Mas chega um momento que não tem mais perspectiva. Por que insistir num tratamento curativo e às vezes até agressivo ou violento, como amputar um membro, um órgão, que não vai fazer diferença no curso daquela doença? Então a bioética, ela vem nos ajudar a compreender isso, que a morte venha no seu curso natural, nem ser antecipada e nem postergar uma vida a qualquer preço. Sim. Porque em algum momento a morte virá. No final ela sempre ganha. O senhor dizia sobre o luto, né? Pessoas que vivem o luto num tempo prolongado, até mesmo numa questão mais crônica. Qual é o tempo necessário do luto? Varia de pessoa para pessoa. Não existem 2 lutos iguais. Mas, em geral, para a média da população, em torno de 6 meses a 1 ano, é um período que a pessoa poderia reconstruir-se, reconectar-se, dar um novo lugar dentro de si para a pessoa que não existe mais. Então, nós não temos um período cronológico. Isso vai variar muito, porque varia o tipo de morte, morte repentina, a personalidade do enlutado, as perdas que vieram com esta morte. A morte por suicídio tem uma particularidade. Hoje nós temos um grupo de estudos e de trabalho que se chama pós-venção. O nosso grupo de pós-venção é composto por 5 professores doutores, todos pesquisadores, e nós vamos até as famílias ou até as empresas ou as organizações para ajudar os sobreviventes a tocar a vida adiante sem o sentimento de culpa. Porque quando alguém suicida, ou comete ou sofre o suicídio, Sim, né? sim. Sofre o Sofre, suicídio, os sobreviventes se sentem culpados. Eles ficam se perguntando, mas como eu não vi? Como eu não percebi? Às vezes foi uma escolha, mesmo dentro de um quadro de sofrimento, né? E nunca é o último evento. Uma pessoa não suicida porque brigou com o namorado. Uma pessoa não suicida porque perdeu o emprego. Isso é o último elo de uma corrente. Quando a gente faz o que se chama autópsia psicológica, você reconhece uma série de elementos. Estava muito deprimida, não estava realizada, estava em crise de fé, estava isso, né? Tinha uma lista grande de coisas que veio compondo esta cadeia, cada um dos elos dessa corrente, e esse foi o último evento. Então, por exemplo, o luto por suicídio e o luto por suicídio de um filho
tende a ter um curso mais longo. Então, isto varia. Se a pessoa enlutada tem ou não algum tipo de espiritualidade, se ela tem uma religiosidade, se busca muitas vezes o conforto neste momento, né? Numa perspectiva da transcendência. Então, você tem muitas variáveis. Mas, oficialmente, de 6 meses a 1 ano, é usualmente no Ocidente o período que nós temos como expectativa. E nós, assim, ocidentais, acredito que temos mais dificuldade do que os orientais. Nós temos estudos feitos pelo pesquisador Colin Parkes. Colin Parkes é o maior estudioso de luto vivo. Ele tem mais de 90 anos, já esteve várias vezes no Brasil. O Dr. Colin, ele diz o seguinte, ele fez um estudo logo após o ataque das Torres Gêmeas, Sim. dos sobreviventes do processo de luto. E depois, quando houve a tsunami, ele também fez um estudo pós-tsunami com os orientais. Certo. E ele observou que, pela visão de mundo que eles têm, o luto fora do Ocidente foi menos doído, menos doloroso, menos desesperador e teve um curso mais curto. As pessoas elaboraram o luto e se reconectaram com a vida, mas num tempo menor do que precisaram os americanos que perderam seus parentes no ataque das Torres Gêmeas. E até é bonito da gente ver quando os orientais celebram os seus funerais, né? Sim. Estão em branco, fazem como que uma festa, uma solenidade, né? Tem uma variabilidade religiosa, né? Dos grupos religiosos. Mas a gente aqui é de preto, é chorar, desespero. Eu tenho muitos amigos de ascendência japonesa e há um cuidado tão grande com o enlutado que se leva um envelope com uma pequena quantia de dinheiro para ajudar a fazer frente aos gastos. Olha só, sensibilidade. Para a pessoa poder fazer frente aos primeiros meses ali sem o pai ou sem o esposo, não é? Que incrível. Então são gestos de cuidado muito interessantes. Né? E reflete bem aquilo que a gente sempre fala, né? Agora nós que estamos aqui precisamos nos fortalecer. Exatamente. Um ajudar o outro, dar esse abraço, essa acolhida e até essas ajudas também materiais. Aqui eu queria chamar a atenção talvez de um dos últimos aspectos da nossa conversa, que é o cuidado com o enlutado. O primeiro cuidado é com a alimentação. A pessoa enlutada tende a ficar sem fome. Ela fica dias sem comer. Isso é péssimo para a saúde. Em 1613, se escreveu um livro de etiqueta para enlutados. 1613. Nesse livro diz, se você conhece alguém que está enlutado, leve uma sopa para esta pessoa, uma refeição leve, para que ela não fique com fome. Olha aí. E na dúvida, silêncio. Nada de dizer coisas desnecessárias. Boa, né? Isso. Chegar lá e dizer para a pessoa, né? Mas ele nem era tão bom assim, mereceu, né? Nossa, mas ele procurou, né? Deus vai punir. Isso não é da sua alçada, cale-se. Olha o silêncio de Jó. Sente-se do lado, fique com. Não precisa, as palavras neste momento podem ser desnecessárias. É um abraço, é um segurar na mão, é um ajudar um pouco na casa, tomar ajuda de alguma coisa da vida prática, mas não precisa fazer nenhum tipo de hermenêutica ou de homilia. Dispensado. Esteja com, demonstre afeto, é o que a pessoa precisa neste momento. Um desses psicólogos, os quais eu também tive contato, ele dizia assim, eu te acolho. Uhum. Eu te acolho. Quando você abraça, né, a pessoa, e assim, não tenho nada para dizer, mas eu te acolho neste momento. Parece que é muito reconfortante com também. Com certeza. Doutor, para a gente finalizar, eu trago um tema que com certeza o nosso pessoal que está nos ouvindo quer que eu pergunte para o senhor, que é sobre a questão da morte quando ela vem quebrar o curso natural da vida, no seguinte aspecto, quando os filhos perdem, eu não gosto de usar a palavra perdem, eu falo devolvo, né? Quando os filhos devolvem seus pais a Deus, Sim. nós temos uma palavra chamada órfãos, nós temos uma nomenclatura. Mas quando os seus pais devolvem os seus filhos,
desde o primeiro dia de vida até os seus 50 anos, tal, geralmente nessa faixa etária, nós não temos nem palavra. Não temos. Existe uma dor que não tem nome. Em particular, né, os estudos até voltam mais para a figura materna, né? A dor que não tem nome. A gente não conseguiu ainda elaborar, construir um termo para dar nome para esta vivência e para essa experiência. É uma vivência tão intensa que ela explode qualquer vocábulo que a gente possa ter. Vai além. É uma tsunami de sentimentos e de emoções. E o que dizer para essas mães, para esses pais? Eu acho que tem uma linha enorme de reflexões nesta área, mas a primeira delas é dizer, estamos diante de um mistério. Eu também não sei. Eu não sei por que isto aconteceu, né? Saiu de casa para ir a uma festa e a mãe recebe um cadáver em casa. Estava dirigindo corretamente, na velocidade certa, vem alguém bêbado, atravessa e mata. Nós não sabemos. Estamos diante de um mistério. Agora, eu, depois de trabalhar mais de 3 décadas em hospitais, eu desenvolvi uma convicção pessoal, que é muito personalizada. Não, mas compartilhe No conosco. sentido de que todos nós chegamos neste mundo com um prazo de validade. Certo. E quando chegar aquele dia de irmos embora, ao reencontro, nós iremos. Você pode estar em casa, cair e bater a cabeça na parede. Você pode sofrer um pequeno acidente doméstico. Ou você pode simplesmente desenvolver uma patologia ou uma doença, né? E que a medicina talvez ainda não tenha como curar o indivíduo. Mas não é o fim. Nunca. Não é o fim. Nós temos uma continuidade. Nós continuamos vivos e nós que cremos em Cristo, a exemplo de Francisco, nós dizemos, morte, você é nossa irmã. Nós não queremos te apressar, mas nós estamos abertos A te acolher. a te acolher. E antes de nós darmos os nossos encerramentos, nosso finalmente, eu quero que o senhor diga um pouquinho dos livros Pois que não. o senhor trouxe, porque vai que o nosso pessoal aqui, o nosso querido ouvinte que está nos acompanhando, queira aprofundar, gostou desse assunto. Vamos lá, doutor, nos ajude com alguma bibliografia. A editora Vozes publicou um livro do monge Anselmo Green, que se chama O que vem após a morte? A arte de viver e de morrer. Anselmo Green, O que vem após a morte? A arte de viver e de morrer, publicado pela editora Vozes. Nós temos mais recentemente também um livro que se chama A Morte e o Morrer no Judaísmo, de Marjones Jorge Xavier Pinheiro, que é um antropólogo que vai estudar como a comunidade judaica em Recife historicamente lidou com o tema da morte, os cemitérios, as práticas fúnebres. E eu tenho aqui um livro que tem o tamanho de uma Bíblia, é um livro muito volumoso, ele tem 832 páginas, 837 páginas. Esse tem conteúdo. Muito conteúdo. Se chama O Homem Diante da Morte e o autor é um francês chamado Philippe Herrier. Tudo que foi estudado ao longo da humanidade sobre o tema da morte é contemplado neste livro. É um livro publicado pela editora da Unesp, O Homem Diante da Morte. Agora, nas livrarias, nós encontramos muito facilmente 2 obras que me parecem muito importantes. A primeira, Sobre a Morte e o Morrer. É um livro didático, onde a autora descreve, por exemplo, se você tem um diagnóstico de uma doença fatal, de uma doença grave, você poderá passar por estágios ou por fases. E são 5 fases que ela descreve. A primeira fase é a da negação. Eu não acredito, esse resultado está errado, esse exame não é meu, o médico trocou e etc. Vamos passar depois para uma segunda fase. Primeiro é a negação. A segunda fase é a barganha. É uma tentativa de dizer, se Deus me ajudar que eu me cure, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
Depois dessa barganha, o terceiro vem a raiva. A raiva é uma raiva contra Deus. Por que Deus... Eu fui uma pessoa boa, uma pessoa generosa, eu contribuí, eu amei, por que eu vou morrer? Não é justo. Agora que eu me aposentei, agora que eu tenho um bom poder aquisitivo, agora que eu poderia viajar, é injusto. Isto pode evoluir para a quarta fase, que é da depressão. A depressão ela pode ter duas formas. A depressão pode ser reativa, que é não querer tomar banho, jogar os remédios fora, não querer que abra a cortina, querer ficar no escuro e querer apressar a morte. E nós temos uma outra depressão que é chamada preparatória. Na depressão preparatória, você agradece tudo que você viveu, você quer ficar um pouco mais recolhido, você quer se despedir das pessoas que você ama. E poucos de nós temos a graça de viver até o 5º estágio, que é o da aceitação. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que lindo. Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e o morrer. E o outro, que se encontra geralmente em livrarias católicas, por exemplo, né? Se chama A Morte Íntima. Os que vão morrer nos ensinam a viver. A morte íntima. Os que vão morrer nos ensinam a viver. É de uma francesa, uma psicóloga junguiana, chamada Marie de Renessel. Então, é uma obra muito boa, agradável de leitura, que vale a pena. Quem quiser contatar o Dr. Clóvis, o seu instituto, como faz? Eu estou na PUC todos os dias, eu sou um professor do Departamento de Psicologia da PUC do Paraná. O meu e-mail é cloves.amorim, amorim com M, @pucpr.br. cloves.amorim, @pucpr.br. E o Instituto? O Instituto, nós temos hoje um trabalho que é basicamente feito, os contatos vêm, em especial, né, pelas mídias. Então, nós estamos no Facebook, nós estamos nas outras redes sociais que vocês podem colocar lá. Se colocar no Google, Itaca, Instituto de Tanatologia Clóvis Amorim, vai aparecer as nossas propostas, os nossos posts. Toda semana temos um post novo. Estão convidados a nos seguir. Meu Deus, que conversa amistosa, gostosa. Eu sabia que ia ser um encontro fabuloso, não só pela inteligência desse ser humano com quem estou hoje de frente, mas também, principalmente, pela sua simplicidade, disponibilidade. Olha, só gratidão, e como eu digo, gratidão além do infinito ao senhor, professor. Muito obrigado pelo senhor ter aceito partilhar conosco as suas experiências. Sou eu que agradeço. O cappuccino é uma delícia. Opa, que muito bom. Obrigado. Espero que a gente possa se encontrar por aí. Um grande abraço. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Obrigado por você ter nos acompanhado neste episódio. A morte também é nossa irmã. Sim, a morte também é nossa irmã, onde eu, Frei David, estive conversando com o professor Dr. Clóvis Amorim. E olha só, eu te espero aqui no próximo episódio do nosso Cappuccino Cast. Fique com Deus e a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem.